você abrir sua Bíblia, o livro de Lucas, capítulo 7. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Deus maravilhoso, que se fez presente aqui nessa noite. Aleluia. Através dos louvores. Glória a Deus. Aleluia. Através das orações. E continuará falando em nossas vidas. Aleluia. Todos acharam, irmãos? Amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus. O título: O centurião de Cafarnaum. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a que este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhes conceda isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder, e digo a este vai, e a ele vai. E a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isso, e ele faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam que são o servo enfermo. Oremos, irmãos. Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus, Criador dos céus e da terra, Criador de nossas vidas, nos trouxeste aqui, meu Pai. Que tão grande privilégio, Deus. Oh, Senhor Jesus, preservaste nossas vidas para estar aqui nessa noite, falando conosco, recarregando nossas baterias, fortalecendo nossa fé. Meu Pai, que Tu possa nessa noite falar através dos meus lábios, que tão somente eu seja um canal, Pai. Eu sou pecador, eu sou, Pai Santo querido, falho, meu Deus, eu não tenho, meu Pai, condição de transmitir aquilo que a igreja precisa ouvir, se não for Tu falando através da minha pessoa. Deus, que tudo seja para a honra e glória do Teu nome, Pai. Manifesta o Teu poder, quebra as barreiras, Pai, desfaça os laços, meu Pai, que não haja nenhuma desconcentração, Pai, que haja, meu Pai, um resultado desse culto de hoje na vida de cada um ser cristão. Peço isso, Pai, em nome do Filho amado Jesus, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus, não sente ainda, não, por favor. Deus reservou esta noite para meditarmos no capítulo 7 de Lucas. E agora diga para o seu irmão que está ao seu lado aí: lendo a palavra de Deus diariamente, diga por favor, lendo a palavra de Deus diariamente, você se sente leve. Você se sente leve. Bem mais leve. Bem mais leve. Amém? Glórias a Deus. Pode sentar, por favor. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aqui está a cidade de Cafarnaum, né? Onde aconteceu esse fato. E houve um pouco de descontração aqui com essa frase que você falou do seu irmão, porque Lucas, o doutor Lucas, o livro dele se destaca, dentre outras coisas, essa alegria que nós temos, que nós sentimos por sermos salvos, temos a paz do Senhor Jesus em nossas vidas. Glórias a Deus. O Espírito Santo que nos move dessa alegria. E no aniversário da pastora Miriam, eu estava ali atrás com alguns irmãos, e realmente eu chorei de rir ali atrás. E eu fiquei pensando, né, que alegria, que comunhão. E eu fiz até um comentário, não sei se alguns irmãos lembram, eu falei: isso porque a gente não enche a cara. Aleluia, glórias a Deus. Nós temos essa alegria, irmãos, que emana de nossas vidas naturalmente. Aleluia, porque sabemos que se amanhã nós partirmos, nós temos um lugar reservado para nós.
nós, mas é aqui na igreja que nós aprendemos a como darmos manutenção a essa salvação já garantida. Queridos, a palavra conturbado representa uma falta de tranquilidade emocional, expressão conturbada que possui ou demonstra certa agitação ou alvoroço. E eu entendo que essa cura de Jesus nos ensina duas coisas de extrema importância para a nossa caminhada com Ele. O tema da mensagem é Deus opera em situações conturbadas, o servo do centurião. E é uma situação conturbada realmente, porque os irmãos veem que o servo do centurião se adoeceu, era de muita estima do centurião, e aí ele manda alguns anciãos falar com Jesus, e depois Jesus vai, mas aí depois os amigos dele interrompem, aí Jesus fala, não, ele não se acha digno, aleluia. E a situação é conturbada, a qual Jesus se envolve. Cafarnaum significa aldeia, em grego e em hebraico. Hoje, essa cidade é conhecida como a cidade de Jesus, e ganhou esse apelido pelo Messias ter morado lá durante anos, ter realizado alguns de seus mais importantes milagres na região. E outro morador bíblico famoso da cidade foi Pedro, o apóstolo Pedro de Jesus, cuja casa virou local de oração e uma das primeiras igrejas cristãs do mundo. Pedro, por favor, só para a gente trazer mais o próximo. Olha aí, não sou eu não, tá? Esse aí é um brasileiro que essa é a entrada da cidade e é conhecido como Cidade de Jesus. E tem mais uma foto depois. Olha aí, Cafarnaum, né? Cidade onde Jesus realmente se identificou muito. E tem mais uma cidade. Os irmãos verem que não é utopia, né? Às vezes nós estamos no culto de jovens, muitas vezes a palavra de Deus é tida como uma coisa assim muito distante, né? Isso aí são as ruínas de Cafarnaum. Amém. Peço por favor que volte por gentileza ao primeiro. E glórias a Deus. Então, irmãos, Deus se faz um Deus presente nos dias de hoje. Aleluia. Eu creio que muitos de nós já nos envolvemos em situações conturbadas. Muitos de nós, até de repente hoje, passamos por uma situação conturbada. E imagine você no dia de hoje, transportando para nossos dias essa situação, a qual de repente você tem um dia cansativo, chega em casa já cansado e aparece mais coisa para você fazer, e então você tem um compromisso importante no dia seguinte, você sabe que tem um compromisso importante, já está com a mente cansada, você pensa numa roupa de repente para ir no dia seguinte, você só não separa essa roupa porque está muito cansado, no dia seguinte você acorda e você não acha aquela peça de roupa que você separou, você pega uma roupa alternativa, já sai meio desconfortável, no meio do caminho você se envolve num acidente tonto, né? Um acidente comum, tem acidente de violência assim, acidente tonto, né? Eu acho que a pessoa, não sei, ela vai pegar alguma coisa no chão, coçar o pé, não sei o que acontece, tem uns acidentes que é inexplicável aqui, né? Então, de repente, você se vê numa situação dessa e consegue resolver com outro motorista ali, segue seu caminho, e alguém liga, você já com a cabeça quente e tal, e é uma situação conturbada. E a gente fica pensando, como a gente, cristão, como nós cristãos, reagimos em situações conturbadas. E aqui, irmãos, o que me chamou a atenção de início, Deus me deu essa mensagem em janeiro desse ano. É interessante aqui a gente falar que em janeiro começam muitos votos, né? Ou se renovam os votos. Em janeiro a gente está sempre mais fervoroso, não é verdade? Em janeiro a gente está assim, buscando mais, jejuando, porque em dezembro tem aquelas confraternizações e a gente começa janeiro realmente. Eu vou ler a Bíblia esse ano e todos os dias. A primeira semana geralmente é uma bênção, a segunda semana já começa a vir as tarefas do dia a dia, e quando chega abril a sua vida já está do mesmo jeito ou até mais corrida. Mas Deus me deu essa mensagem, eu tenho algumas anotações aqui, não foi nada copiado, algumas coisas eu pedi para o amigo me ajudar, o nome dele é Google, mas são só algumas imagens, tá, irmãos? A mensagem foi Deus que me deu, glórias a Deus. Ele vai falar conosco nessa noite, porque em situações conturbadas, muitas vezes, a gente tende a sair dos propósitos de Deus. Eu sempre digo que Deus, Ele tem uma bênção reservada, e Ele observa a gente no que a gente está
fazendo na bonança e principalmente na dificuldade. E de repente um jovem aqui nessa noite pode lembrar que num momento como esse a gente fica muito aborrecido, fica irritado. E o que acontece naturalmente é a gente de repente manifestar o homem natural, a mulher natural. Na verdade, até a gente pode, de repente, em algum momento, balbuciar algum palavrão. Isso é muito triste. Estou falando para jovens aqui nessa noite. E o Senhor quer que nós saímos daqui diferente. Nem que seja num percentual de 5%, que nós possamos sair daqui melhores na presença de Deus. E Efésios 4, 25, 30 diz assim: portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequeis, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não dê lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo, com o qual vocês foram selados para o dia da purificação, ou seja, da redenção. Aleluia. E essa foi a situação conturbada que Jesus se encontrou. Oh, aleluia. Nós pensamos, mas por que esse ancião não foi ter com Jesus pessoalmente? Não é verdade? E fica despercebido para nossas vidas. A gente, de repente, observa situações e fica, mas eu sou merecedor mais do que ele, ou ele poderia ir lá. E Deus, ele observa essa atitude do centurião, e é interessante para ele observar que ele roubou. Ele não pediu, ele roubou. E a pessoa humilde, irmãos, sempre tem quem abrace a causa dele. O capítulo 4 relata que os anciãos rogaram muito a Jesus, dizendo: ele é digno que lhes conceda isso aos que servem a Deus. Deus sempre comparece ao chamado de um justo. Aleluia. Os irmãos, pode dizer isso para o seu irmão? Deus sempre comparece ao chamado de um justo. Deus comparece. Aleluia. Não espere muita coisa de mim, não, irmãos. Se esperar alguma coisa de mim, eu mesmo não tenho muita coisa para dar para mim, não. Mas Deus, ele comparece. Aleluia. E foi conclamada aqui a presença dele para falar nessa palavra, e para falar em nome de Jesus as nossas vidas. Aleluia. Nós temos aqui a fé de um homem que não servia a Deus. Que lição importante esse homem traz para nossas vidas. Lição valiosa. Errado agir de forma injusta, irmãos. Preguiçosa, maldosa, né? Achando que Deus vai se encarregar de ocultar tudo isso no entendimento da sociedade e dos nossos irmãos, porque somos servos dele. Aleluia. Viemos à igreja, cantamos, até edificamos a nós mesmos com línguas estranhas ou profetizamos a outros. Mas este homem era íntegro, piedoso, chorava com os que estavam chorando, pois o enfermo aqui era seu servo, e ele se compadeceu. Mas o principal aqui foi a fé que ele exerceu. Ele protagonizou uma expressão de fé nunca vista antes, nem mesmo em Israel. Seu amigo de sala está dando mais exemplo que você, um parente é mais honrado que você, e de repente ele espiritualiza tudo e fala: não, isso aí é perseguição, isso aí é realmente algo que está sendo provado em minha vida. Mas, irmãos, a integridade é uma coisa que é obrigação de cada um de nós. Esse homem era íntegro, e os anciãos da cidade foram rogar por ele, pediram que Jesus viesse ter com ele. Depois os amigos, olha como o homem era rodeado de pessoas que estimavam ele. Aleluia. E o capítulo 6, que antecede o 7, ele começa dizendo, no 17, tem um sermão da montanha, né? E o capítulo 6 começa dizendo que depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. Então, quer dizer, ele estava fazendo vários discursos, né? E os 6, ele relata que ele estava fazendo um sermão da montanha. E no 18,
Lucas 6, 18 diz: os quais tinham vindo para ouvir e serem curados de suas enfermidades, como também os atormentados, os espíritos imundos eram curados. E esse homem nem sequer se achou digno de ir ter com Jesus. Ele simplesmente, ele disse: eu quero, mas não sou digno. Porém eu tenho fé que se ele decretar o milagre, vai acontecer. Ele surpreendeu Jesus, deixou Jesus radiante com tamanha fé. Qual é a turbulência que você está passando, meu irmão? Aleluia. Qual é a turbulência que você está passando? Aleluia. Deus, Ele conhece cada fase que nós estamos passando, tanto errando, como nós estamos, de repente, no propósito, na santidade com Ele, mas estamos passando por turbulência. Mas nessa noite, Ele quer que a gente surpreenda Ele. Como é que você pode surpreender Deus nessa noite? Como é que Deus pode se alegrar com você nessa noite? Aleluia. Alegre o coração de Deus nessa noite. O mar se agita para nos levar mais rápido para a nossa bênção. Se o mar está agitado, irmão, é para te levar mais rápido para a bênção que Deus tem reservado para você. Todos, sem exceção, acreditam em Jesus. Todos, sem exceção, todos acreditam em Jesus. Mas nós cremos nele, que é diferente. Acreditar e crer. O crer nos faz ter fé que Ele age em meio à turbulência. E então seus amigos voltaram e acharam são o céu e o inferno. Pela fé, creio que você já recebeu essa vitória de Jesus. Eu gostaria que você lesse comigo o Salmo 111, já como gratidão ao Senhor Jesus. É uma rápida palavra, mas é uma palavra vinda do coração de Deus para nossas vidas nessa noite. Não importa a turbulência, eu declaro em nome do Senhor Jesus que se faz presente, que você vai superar, você terá o Senhor Jesus, aleluia, glorificando o seu nome nessa turbulência da sua vida. Aleluia. Salmos 111. Glórias a Deus. O presbítero Anderson ontem estava me falando que o Billy Graham pregou a mesma pregação 60 vezes até ela ficar boa. Aleluia. Glórias a Deus. Eu creio que os brasileiros não têm essa paciência, né? Então, eu creio que realmente Deus transforma nossos corações e vidas aqui estão sendo edificadas. E eu gostaria que você lesse comigo: louvai ao Senhor, louvarei ao Senhor de todo o coração. Na Assembleia dos Justos e na congregação, grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nelas tomam prazer. Glória e majestade há em sua obra, e a sua justiça permanece para sempre. Fez lembranças em suas maravilhas, piedoso e misericordioso é o Senhor. Deu mantimento aos que temem, lembrar-se-á sempre do seu conserto. Mostrou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras das suas mãos são verdade e juízo. Fiéis todos os que amam todos os seus mandamentos, permanecem firmes para sempre, e todos sempre são feitos em verdade e retidão. Redenção enviou o seu povo, ordenou o seu conserto para sempre. Santo e tremendo é o Senhor Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Que você possa cantar esse salmo no momento de turbulência. Que você substitua o seu aborrecimento, o seu ressentimento. De repente tem alguém que hoje é ressentido com Jesus. De repente tem algum jovem dizendo: meu irmão, eu estou aqui, mas eu sei que Deus tem os seus privilegiados, eu não sou um deles. Saiba que Jesus está com você nessa turbulência, meu irmão. Saiba que Jesus está com você nessa turbulência. Eu não sei qual que é a turbulência, se é sentimental, se é espiritual, mas Jesus está com você. Aleluia. Ele disse nessa noite para você agir diferente em meio à turbulência, porque na turbulência Ele também manifesta o poder dele. Na turbulência Ele manifesta a cura. E essa cidade de Cafarnaum, meus irmãos, ficou marcada por esse milagre que Jesus operou, mas principalmente pela fé de um ímpio. Nós temos obrigação de ter fé, nós temos obrigação de nessa noite crermos e sairemos daqui com a nossa vitória. Certo que já temos nossa vitória, eu peço para os irmãos, por gentileza, que eles estão os presbíteros, os dirigentes, colocar de pé. Aleluias, glórias a Deus. Deus Ele vai te ensinar a fazer diferente. Até o pregador de hoje é diferente, olha só, que interessante.
interessante, né? É tudo diferente hoje. Glória a Deus. Eu gostaria de os irmãos nos ajudassem aqui no louvor, pois cada um na sua área, por favor. Quem pode ajudar aqui, porque, glórias a Deus, é para concluir todo esse ensinamento de Deus nos nossos corações, esse louvor. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Oh, maravilhoso Deus. Glórias a Deus. Em meio à turbulência, Deus vai se manifestar na sua vida. Em meio à turbulência, Deus vai se manifestar na sua vida. Aleluia. Glórias a Deus. Eu sei que é difícil ver uma luz, é difícil ver uma saída. Eu sei que às vezes você está entediado, você está pensando, meu Deus, eu quero fazer diferente, mas não sei como fazer. Nessa noite está te dando força para você fazer diferente. Você não vai mais se irar, você não vai mais reagir como você reage. Você vai, a partir de hoje, dar lugar ao Espírito Santo de Deus e Ele vai agir por você. Ele vai glorificar o seu nome nos momentos de turbulência da sua vida. Você vai ser exemplo, você vai ser lembrado pela fé que você vai ter na vitória do Senhor Jesus. Aleluia. E de repente, depois de um dia como esse, que muitos às vezes se submetem num acidente de trânsito e tanta coisa, e chega a noite, Deus dá a vitória, Deus dá a recompensa, Deus dá a alegria, mas você precisa passar com fé e com paz nesse momento de turbulência.